Fala pessoal, tudo bem com vocês? Alexandre Supera por aqui e esse é o meu, é o seu, nosso Pode Crescer e Conquistar. Nós estamos aqui religiosamente, em todas as sexta-feiras, às 16h59, trazendo um melhor conteúdo que faz você crescer cognitivamente, emocionalmente, profissionalmente. Aqui é completo, corpo, alma e espírito, tá certo? E hoje nós estamos com um convidado especial. Aliás, você sabe, né, que a gente não traz qualquer um aqui. Todos os convidados que sentam aqui, eles são especiais. E hoje nós estamos com essa pessoa aqui inusitada. Ele é empreendedor ali na cidade de Santa Gertrudes. Ele também é um grande engenheiro de controle de automação, tá bom? E tem uma loja no segmento de material de construção, de tintas. Você vai ver quanta coisa boa nós vamos aprender aqui hoje. Marcos, boa tarde, meu querido. Boa tarde, pastor. Eu estou muito feliz pelo convite. Rapaz, a satisfação é nossa, obrigado por ter aceitado a nossa solicitação, né? E eu tenho certeza que o que você faz e quem você é vai nos ajudar muito, e principalmente essas pessoas que estão nos assistindo. Eu fico muito feliz pela troca de experiência, entendeu? E a gente vai crescendo. É isso aí. Para quem não sabe, pessoal, deixa eu trazer aqui uma cereja do bolo. Eu conheci esse grande empresário aqui, uma época que eu estava expandindo os meus negócios, abrindo um ponto comercial físico, a minha lavanderia de tapete, e eu estava ligando para as pessoas e eu acabei achando ele, porque ele tinha um salão comercial, né, Marcos? Isso. Tinha um salão comercial, e aí eu falei, esse salão, né? Aí ele perguntou, para que é, pastor, tal, e acabou não me atendendo, mas como Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem, principalmente daqueles que amam a Deus, aí então germinou uma amizade bacana e hoje nós estamos aqui. Marcão? Eu agradeço, fico muito feliz pela sua amizade. É isso aí, então vamos lá. Conta um pouco da sua história, Marco. Como que é essa questão? O que te levou a escolher essa profissão de engenharia de controle e automação como carreira, né? Sempre você teve assim o olhar voltado para esse sistema tecnológico. Como que foi? Pode contar como que tudo começou. Fica à vontade, Marcão. Agora é você, Deus e eu. Eu sempre gostei de resolver problema, solucionar problema. E o controle de automação vem nessa questão de facilitar a vida das pessoas e resolver problema, né? Uhum. Eu trabalhava numa empresa e entrei como operador auxiliar de produção e fui conhecendo como funcionava a automação. E aquilo ali despertou o interesse de estudar sobre isso. Tá. Os nossos internautas, eu sei que não entendam, eu queria que você destrinchasse um pouquinho, falasse sobre a etimologia disso, dessa questão de controle de automação. O que seria isso? O que um cara que controla a automação faz? Como que é? Fala para mim isso aí. É muito interessante, né? Porque você acaba usando uma inteligência artificial, né? Para fazer uma atividade que você faria, porém muito mais eficiente, muito mais produtivo. Hoje, o pessoal usa muito a linguagem de programação para efetuar certas atividades que você faria manual, e você faz automático. É tudo uma linguagem, uma lógica de programação que vai efetuando aquela atividade sem nenhum esforço. É usar só a inteligência mesmo. Entendeu? Então, trocando por miúdos, eu poderia resumir assim: o que você faz é programação de máquinas, para a máquina poder exercer um serviço para uma produtividade. É mais ou menos isso aí? Isso. Hoje o mercado é muito competitivo, né? Certo. E exige uma produção alta para você reduzir custo. Então foi essa necessidade que surgiu de controle e automação. E você falou sobre a IA, né? Hoje, eu acho que a gente não vive mais sem a inteligência artificial, né? E só que isso, por exemplo, eu mesmo vim descobrir, embora a gente sempre ouviu falar de uns 2, 3 anos para cá,
mas a gente achava algo assim muito doido, né? Caramba, como que funciona e tal. E hoje em dia parece que a gente tem um robô amigo dentro de casa, né? Mas e antigamente, como que fazia? Porque na verdade essa tecnologia veio numa explosão em meados de 2021 para 2022, né? E antes, como que era feito programação antes dessa explosão da IA, Marcos? Ah, mas tem a controle e controle e automação tem há muitos anos, né? É que hoje ela é muito mais acessível, né? Do Ah, que e hoje tem muitos cursos que antigamente não tinha. É, tinha, porém o acesso era mais restrito, né? Hoje você tem um smartphone e você estuda de casa tudo, linguagem de programação e tudo. Hoje você faz de tudo pelo smartphone. sim, sim. Você sai de casa, você sai do serviço, já programa o seu ar-condicionado ligado, você vai chegar lá, a sua luz já está no ambiente certo, música, as janelas estão abertas, curte tudo pelo controle de automação. Eu quero aproveitar aqui, Marcos, porque o nosso podcast tem como propósito entregar ferramentas para os nossos internautas. Então eu quero dar esse conselho para você que é jovem e está nos assistindo aqui. Cara, invista em IA, inteligência artificial. Porque, cara, quem não dominar essa arte daqui para frente vai ficar para trás, vai ficar para trás. Então eu tenho aconselhado os meus filhos, a Brendinha, ó, domine isso aí, porque, cara, com essa tecnologia que hoje a gente tem nas mãos, você resolve problemas de uma equipe inteira de trabalho. Sim. Entendeu? Você faz perguntas para a inteligência artificial. Se você souber usar os robozinhos certos, você pode ter vários robôs. Para um pode ser para o seu nicho, para outro pode ser familiar, para outro pode ser recreativo. Então, ó, procura informação aqui. Claro que a gente não consegue falar tudo, mas procura, porque a tendência agora para frente, né, Marcos? É isso aí. Senão a pessoa fica para trás, não é verdade? Fica. Se você não investir em conhecimento, não tem como. Exatamente. Porque o mercado hoje é muito competitivo. Então você tem que produzir muito, porque senão o outro vai fazer mais do que você. E, e fazendo um adendo aqui no texto bíblico, a Bíblia diz assim que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verdade. Se você não quiser ser cativo, ó, conhecimento. Investe no cognitivo que, né, Marcos? Verdade. É isso aí. Tem muita gente perdendo tempo e tempo é muito dinheiro. Exato, é o que nós estávamos falando aqui nos bastidores, né? Tem gente que pega o celular, fica rodando, Nossa. rodando, sendo que poderia estar investindo, lendo um livro, em conhecimento. Sim. E hoje a moeda mais importante é o tempo, né? E você tem tudo na mão hoje. Exatamente. Tudo. O mundo está na sua mão. Então não tem desculpa para você que fala que não quer estudar, que não tem como estudar, mas dá para estudar. Ô Marcos, mas me diz uma coisa. Qual foi o projeto assim mais complexo ou inovador que você já participou nessa área de automação? Na verdade, pastor, eu sou assim, eu sou engenheiro de formação, mas sempre trabalhei com gestão. Não Que sempre. legal. Assim, uma época que eu trabalhava numa empresa, eu era gestor e fui para uma área de manutenção, que a gente tinha um setor crítico na empresa, e eu fui tomar conta fazer gestão dessa área. Certo. E a gente fez um trabalho bem bacana na época, a gente reduziu muito, a gente fez um trabalho de manutenção preditiva, preventiva, corretiva era quase zero, para a gente não trabalhar em cima de manutenção corretiva. Então, eu fui gestor, sempre tomei conta de equipe. Então, mesmo quando às vezes eu botava a mão na massa, mas é para induzir o pessoal e entender como que ia acontecer, entendeu? Mas eu sempre fui gestor. Eu nunca peguei um projeto do zero. Eu já fiz projetos, mas projeto de faculdade, entendeu? Protótipo, essas coisas. Uhum. A gente já fez. Desde de área mecânica, de usinagem, de desenho técnico e programação toda. A gente já fez. Mas isso não rolou
uma decepção no sentido de arrependimento de você ter feito a faculdade de engenharia, né? Não, de forma alguma. Isso só veio agregar para você. Sim, sim. Uma época eu recebi uma proposta da empresa e aí eu tinha de imediato eu recusei essa proposta Aham. porque eu tinha um outro planejamento e o diretor da empresa falou para mim assim, Marcos, o engenheiro ele só não pode ser advogado e nem médico. Eu sou engenheiro e sou gestor. Então isso fez eu mudar a minha perspectiva que eu poderia fazer muito mais do que só aquilo, entendeu? Entendi. Eu poderia gerir, poderia ser um gestor de uma equipe que poderia fazer todos esses projetos. E outra coisa que eu costumo dizer, aprendi lendo e com alguns mentores que a gente sempre tem que tentar ampliar o nosso repertório, né? Eu costumo dizer que quanto mais repertório a gente tem no sentido de nichos, de conhecimento, menos surpresa nós vamos ter no futuro. Não é verdade? Sim, com certeza. Isso daí leva para o cara que é empreendedor, eu sempre falo, porque eu sempre mexo com bastante coisa. Uhum. Aí eu sempre falo assim, ó, se não tem uma fonte que jorra, tenha várias que pinga. Pelo menos você nunca fica sem. Você não fica sem. Não Boa. aposta todas as suas fichas em um negócio só, a não ser que o negócio for muito bom e muito promissor. Uhum. É que nem investimento, não coloca toda a sua grana numa coisa só não, numa cesta só não. Não coloca todos os seus ovos numa cesta só. Tá vendo, pessoal? Aí como que é gostoso você conversar com um gestor bem-sucedido, com um empreendedor que sabe o que está falando. Mas vamos fazer um comentário aqui, Marcos. É bem verdade que a área de controle de automação, ela evoluiu rápido, né? Como você se mantém assim, como você faz para se manter atualizado nesse universo cheio de novas tecnologias? Na verdade, eu não me preocupo muito de ficar bitolado nessa correria, não. Uhum. Nessa velocidade que acontece. Eu sempre busco entender a minha necessidade atual. Certo. Por exemplo, surge uma necessidade, eu vou estudar aquela. Porque se eu ficar tentando captar todas, Não dá conta, não dá conta, não. Porque aí você acaba estudando e não conseguindo fazer o que você tem que fazer. É verdade. Então você dá um conselho para as pessoas que estão começando aí agora, para que eles possam se ater na dificuldade do momento. Porque ele resolvendo aquela dificuldade do momento, além de ela ter experiência para um futuro novo desafio, vai resolver o problema atual para desenvolver. Sim, é importante você entender o macro do negócio e executar o micro. Isso. Entendi. Isso mesmo. Entendi. Entenda o macro e foca no micro. Boa! É isso aí, tá vendo, Brendinha? Como é bom falar com quem manja. Ô Marco, e agora vamos trocar um pouco assim de nicho, vamos dizer assim. Como surgiu a ideia de você empreender como um cara da área de depósito de construções, de materiais de tinta? Como que foi isso? Foi uma oportunidade assim que apareceu do nada ou você já sonhava com isso? Como que foi isso aí? Explica para nós. Na verdade, foi uma oportunidade. Uma oportunidade. Foi. Eu sempre busco oportunidade. O empreendedor, ele não desliga, ele não dorme. O empreendedor, ele pode acordar de madrugada que ele está pensando em alguma coisa em para empreender. ganhar dinheiro. Então, eu sempre passava em frente a essa loja e eu percebi que essa loja estava em decadência, estava reduzindo. Eu entendo também porque o empreendedor ele já tinha feito já toda a estrutura financeira dele e já não estava... Ele já tinha atingido o patamar que ele desejava. Uhum. E eu fiz uma proposta para ele na época. Do nada, assim, sem saber que ele estava vendendo? Sem nenhum centavo no bolso. Sem nenhum Sério, centavo. Marco? Sério, eu te falo, é verdade. Sem nenhum centavo no bolso. Então, o cara que é empreendedor, ele tem que ter estômago para dormir devendo. O empréstimo, não tem entendo, jeito. Eu entendo isso aí. Na época, por exemplo, a gente tinha definido, a gente tinha conversado e tinha pensado num valor, e esse valor deu 2 vezes mais o valor que ele tinha passado para mim. E eu acredito que ele ficou um pouco
meio que eu acho que esse cara não vai encarar. Eu falei, e ele... Tá, deixa eu entender. Você tinha pensado em dar um lance de tanto. Ó, vou ofertar tanto nesse comércio aí. Aí chegou lá, ele pediu 2 vezes o tanto que você pensou. Na verdade, ele tinha estipulado para mim, falou assim, o Cardoso, o Marcos, aqui deve ter aproximadamente X. E quando a gente foi fazer levantamento, eu tinha 2X. Entendeu? Entendi. De material, Isso. entendi. Aí eu acho que ele pensou que eu não ia ficar, né? Aí ele falou assim, e aí, Marcos? Eu falei, não, eu falei para você e eu assumo a responsabilidade. Então não adianta. Se você quer ganhar bem, ter resultados diferentes, não adianta você ficar acomodado. Você tem que assumir responsabilidade. Meu Deus, isso é forte, hein? Tem que assumir. Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso que o Marco tá falando é tão real, é tão verdade, que eu costumo dizer assim, ó, que é melhor você ir e quebrar a cara, tá? Do que você ficar, ficar imaginando como que seria se você tivesse ido, tá? Então existe um adágio popular que diz que quem não arrisca não petisca. Então, posso dizer uma coisa para você? Você já sabe, você que é seguidor, você já viu várias pessoas que sentou aqui desse lado que quebrou. Eu também quebrei, tá certo? Mas veja bem, quando você quebra, você nunca vai recomeçar do zero. Nunca vai recomeçar do zero, porque o mínimo que você pode começar é com a experiência da quebra. E isso vai te fortalecer para um novo projeto que Deus vai colocar nas suas mãos. Então não tenha medo não, vai para cima que você consegue, você dá conta. Não é verdade, Marco? Tem que ir, porque quando você acaba com o negócio e não der certo, na próxima vez que você vai startar um novo negócio, você já não começa do zero. Você já parte de no mínimo uns 40% para cima. Exatamente. É então, disso que se trata. A chance de você de dar errado no seu negócio é muito menor. Exatamente. Eu estou lendo um livro, Eclesiástico, ele fala, o assunto é uma igreja com propósito. E ele fala assim que o líder, quem Deus chamou para ser um líder, ele tem que ser como um paraquedas. O paraquedas só funciona aberto, né? Só funciona, paraquedas fechado não funciona. Então, nós que somos líderes, nós temos que ser igual um paraquedas. Só funciona com a mente aberta. Se ficar e se eu quebrar, não vai para cima não. Não vai para frente não. Não é verdade? Tem que pegar e partir e pronto. E me diz uma coisa, meu amigo. Quais foram assim os maiores desafios que você enfrentou ao entrar nesse comércio de material de construção de tinta? Eu tive muitos desafios no início. Faz quanto tempo que você está lá? Tem 2 anos. 2 anos e 2 meses. Passa rápido, né, cara? Eu tive muitos desafios porque eu fiz uma ponte, na verdade, né? Eu estava trabalhando nessa empresa, eu tinha um salário bacana, interessante. Eu não poderia largar esse salário para eu startar um negócio, né? Então, eu startei paralelo com era PJ e CLT. Então, eu toquei a loja, a gente montou uma loja... Você começou com sociedade ali? Não. Não? Não. Tinha um rapaz que sempre estava lá que eu achei que era sócio seu. Não, eu não sou muito fã de sociedade, não. Diz que meia só no pé, né? Não, eu particularmente, tá? Eu não sei se eu posso dar esse conselho. Não, você pode dar o conselho que faz sentido para você, meu irmão. Para mim, eu não... Surgiu vários sócios, queria entrar comigo, mas eu prefiro tocar o barco comigo e Deus. Boa. Porque senão sozinho é difícil, imagina você tendo que... 2 ideias diferentes. É complicado, difícil. Uhum. Sociedade, para mim, não funciona muito para mim, não. Certo. E aí você estava falando da transição do CLT. Então eu fiquei CLT e PJ durante 1 ano e 6 meses aproximadamente. Então a gente montou a loja 1, só que ela ficou muito pequena, eu aumentei muito o portfólio dela, porque eu precisava aumentar o portfólio para gerar caixa, para vender, aumentar a venda e tal. Sim, a propaganda é a alma do negócio. Então eu tive a necessidade de comprar um prédio do lado, para eu colocar a segunda loja, para eu colocar departamentos. Então eu dividi a loja 1 para elétrica, hidráulica e ferramenta, e a loja 2 tem louça,
louça, tinta, que é o forte, que é a tinta, e porta, janela e alumínio. Que legal, mas o prédio da loja 1 também é comprado? Não, o prédio da loja 1 é alugado. É alugado. É, Da loja 2 é. da loja 2 é meu. Que top, parabéns, meu irmão. Obrigado. Show de bola. E aí, Marco? A transição funcionou a partir do momento que eu percebi que a loja andava sozinha já. Quando a loja percebi que ela já tinha um faturamento bacana, aí eu saí do meu CLT Uhum. e fiquei só na loja. Depois que eu entrei na loja, a gente dobrou o faturamento e agora com a loja nova que a gente está abrindo agora, já está aberta, está em funcionamento, né? A gente quer ver se aumenta aí uns 40% do faturamento de novo. E dessa nova loja que é no ramo de tinta, assim, o tiro é no escuro mesmo ou você já tinha alguma experiência em misturar? Porque eu percebi que você tem as máquinas de misturar tinta e tal, e ali está realmente do zero, você já tinha alguma bagagem nesse sentido? Não, zero bagagem. Zero bagagem? Zero bagagem. Tudo Aí, no peito. na raça. Na raça. Porque se você ficar estudando demais o negócio, você perde tempo. Entendi. Claro que a gente tem pesquisa de mercado, né? Tem que fazer pesquisa de mercado para você trabalhar com um preço bacana e ter rotatividade, né? Uhum. Mas a gente foi estudando. De acordo com que vai surgindo as dúvidas, a gente estuda e trabalha em cima disso. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você falou que quando você fez a proposta pro rapaz lá, o antigo dono da loja, você não tinha R$ 1 no bolso, né? Como que foi isso? Como que você fez a proposta e aí ele aceitou, aí você pediu foi empréstimo no banco, vendeu carro, vendeu casa, foi no agiota. O que aconteceu que do nada você conseguiu dinheiro para comprar a loja do homem? Porque às vezes o nosso internauta, ele tá precisando começar algo, mas está como você, sem R$ 1 no bolso. O segredo é pegar dinheiro de quem não precisa de dinheiro. Então, é assim, boa dica. Aí entra o network. Se você tem network, já era. Tem network, tem nome, tá tudo resolvido. Porque se você fazer um empréstimo, se você fizer um empréstimo no banco, juros são muito altos. Outro fator importante é evitar juros altos, né? Esse é o segredo do negócio. Porque aprendi isso da pior forma possível. Não dá para ficar pagando juros altos. Tudo bem que a Selic hoje está alta, mas tenta pegar dinheiro de quem não precisa de dinheiro, sabe? Tem pessoas que não precisam de dinheiro. Tá com dinheiro lá, não sabe investir, que quer fazer um investimento seguro. A longo prazo? A longo prazo. E não quer ficar arriscando o seu investimento, seu capital. Você pega com ele. Eu peguei esse dinheiro, eu peguei a 1%. 1% é bom, né? Meu Deus. A poupança tá o quê? Tá 1,39, acho que é isso. Então, você fez um negocião. Isso, tem que arriscar. Se não arriscar... Porque quando eu peguei a loja, eu tinha acabado de construir o barracão. Então, aquele que eu fui procurar. Eu tava zerado. Entendi. Zerado. Entendi. E quanto tempo você levou assim para poder falar assim, sentir uma segurança? Você falou já 1 ano e 6 meses, mas 1 ano e 6 meses que você ficou nessa pegada CLT e PJ, você já estava com esse empréstimo resolvido ou ainda não? Então, eu sempre tenho uns bons contatos, eu tenho. Inclusive tem clientes meus. Precisa passar uns contatos desses para mim, rapaz. Por isso que é bom o poder da network. Aqui eu tô fazendo network. Eu tenho clientes, eu tenho vendedores que vai na minha loja que vê como eu tô movimentando. Imagina, esse cara tá precisando de dinheiro. E realmente, eu preciso de dinheiro. E às vezes eles falam assim, Cardoso, precisa de alguma coisa? Precisa de, sei lá, 200, 300 mil? Não, faz isso comigo não. Eu preciso de muito dinheiro, mas calma. Quando for assim, você tem um endereço aqui, umas 5 ruas para frente.
Mas entendi. Então as pessoas vão lá e oferecem para você. O interessante é isso mesmo, que o seu tamanho determina a sua potencialização. 1, 2, 3. O seu tamanho determina a sua potencialização, né? Porque engraçado que enquanto você está lá no vermelho, ninguém aparece para, né? Mas quanto mais você cresce, as pessoas querem investir em você. Isso é incrível, né, cara? Sim, claro. Ninguém quer colocar dinheiro no lugar que tem possibilidade de perder esse dinheiro, né? Exatamente. E meu pai me ensinou uma coisa que é assim, você não precisa ter dinheiro, você precisa ter nome. E os grandes investidores, eles não usam dinheiro próprio, dificilmente eles usam o dinheiro próprio. Eles usam o seu dinheiro. Isso é forte demais. Não Isso é usa. uma verdade tremenda. Ele pega o seu dinheiro, os próprios bancos, ele pega o seu dinheiro a 1%, 1,39% e empresta por 2,6%, 2,7%. Ninguém tira dinheiro do bolso. Tem que trabalhar com o dinheiro dos outros. Que sacada, hein, pessoal? Que sacada, não, bacana. Ô Marcos, e me diz uma coisa, como é para você, assim, conciliar a vida de engenheiro, embora você falou que é meio inativo nessa área, mas como que é para você, de repente, pegar um projeto com essa rotina intensa de administrar um negócio físico, cara? Pastor, na verdade, eu sou meio inativo falso. Porque, não sei se você sabe, eu também tenho uma empresa de energia solar. Não sabia. Então, não sabia. Eu mesmo que faço as homologações, os projetos, são tudo eu que faço. Ah, entendi. Eu tenho a Cardoso Materiais, a Cardoso Tinta, que surgiu agora, e eu tenho a Cardoso Projeto Solar. Rapaz, você está envolvido num ecossistema extraordinário, cara. Então aí eu assino vários outros projetos de prefeitura, que eu tenho um escritório que manda tudo para mim também, entendeu? Uhum. Então eu sou engenheiro ainda um inativo falso. Entendi. E como que você faz, então, para conciliar tudo isso, cara? Você dorme? Cara, tem muita coisa. E isso acaba, se você não tiver pessoas habilitada para te ajudar, complica um pouco. Se não tiver uma brendinha assim. Se não tiver uma brendinha, eu acho que eu vou roubar ela de você. Você não é o primeiro que fala isso aí. Aliás, já estão roubando, cara. Já, devagarzinho estão tirando ela de mim. Eu só tô aqui, Eu sempre falo para os meninos que trabalham comigo. Todo empreendedor precisa de um cara que toma conta. Por exemplo, no meu caso, eu precisava de uma pessoa para tomar conta de tudo, para eu ficar fazendo gestão. Entendi. Fazendo orçamento, fechando negócio. Então, isso daí ocupa muito tempo da gente, né? Uhum, boa. Mas Deus já está preparando essa pessoa para você. Amém. Me diz uma coisa, meu amigo. Em que momento você percebeu assim que você estava construindo algo sólido no seu negócio? Pô, isso aqui é isso aqui vai me dar solidez. Eu tenho até hoje muitos desafios, né? Eu sempre gosto de estar com a cabeça erguida, certo? Com foco no meu objetivo, mas eu sempre olho para trás também, para ver de onde eu vim. Boa. Para você dar valor à posição que você ocupa hoje, entendeu? Uhum. Porque às vezes a gente só fica olhando para frente, e você acaba passando em cima de certas pessoas que fez parte do seu crescimento, entendeu? Entendi. Então, eu sou de pessoa humilde, né? De família humilde. Então, eu gosto de relembrar as minhas origens. Boa. A gente veio gravando um vídeo no carro. A gente tá numa demanda de gravação e a gente veio gravando um vídeo. E a Brendinha me perguntou qual é a diferença de esperança para nostalgia, né? Uhum. A gente veio no carro gravando esse vídeo que a gente vai soltar no nosso canal, no YouTube, no Instagram, enfim. Uma coisa é você ter lembranças, outra coisa é você ter nostalgia. Quando a gente fala em nostalgia, o apóstolo Paulo lhe fala em Filipenses
né, na igreja que ficava em Filipenses, falou assim, olha, deixando para trás as coisas ruins que ficaram e prossigo para o alvo, avante, rumo ao meu alvo, tá? Então isso é uma nostalgia, deixa para trás aquilo que é ruim, isso é nostálgico, né? Já Jeremias fala lá no livro de Lamentação o seguinte, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, fazendo uma reflexão rápida aqui, dentro desse seu pensamento, você vê que a gente num carro, a gente tem o retrovisor, né? A gente tem o retrovisor e tem o para-brisa. Então, nostalgia é como se fosse um retrovisor. A gente olha um pouco para trás, vê as coisas ruins, mas fala, eu vou crescer com essa experiência negativa que eu tive. Mas o para-brisa é o que nos traz esperança, porque está na frente, né? E aproveitando o que você falou, é muito importante a gente priorizar as pessoas. Sim, as claro. Pessoas que fizeram parte da nossa vida enquanto a gente estava no anonimato, enquanto a gente era CLT, não é verdade? Porque, cara, eu vejo pessoas hoje que são multimilionárias e trouxe pessoas que começaram do zero com ela e não perderam as origens, né? E eu cara, se você conversar comigo 2 horas, sempre eu vou ter um texto bíblico. Salomão, ele fala em Provérbios o seguinte, Eclesiastes, que a soberba precede a queda, mas a humildade precede a honra. Então você vê que, cara, se o cara começar com o negócio de soberba, eu sou meu, já tá com os dias contados. Eu tomo muito cuidado com isso daí, porque muitas pessoas falam, eles acabam falando, você tem isso. Eu não me vejo desse jeito. Eu me vejo muito pequeno, muito pequeno. Então, você quer crescer, sinta-se pequeno, porque se você se sentir grande, você não tem vontade de crescer, porque você já está se sentindo grande. Então, quando você se sente... Eu sou muito pequeno, mas muito pequeno. Então... Boa! Não tem jeito. Não dá para eu ficar exaltando, até porque não tem jeito. É apresentação pequena. O faturamento está muito pequeno ainda. Tem que aumentar muito. Exatamente. E eu aprendi uma coisa, cara, uma coisa fantástica dentro desse paralelo aí de humildade. Eu vou ser humilde aqui, para reconhecer que eu um dia falei isso. Porque quando eu abri minha empresa, eu convidei Deus para ser meu sócio. Falei, Deus, olha, o Senhor é meu sócio, majoritário e tal, e eu quero que o Senhor esteja comigo e tal. E agora eu fui numa palestra que eu desconstruí isso aí, porque Deus não é sócio, Deus é dono, meu amigo. Mano, você vai colocar Deus como... Olha que... Mas Deus não entendeu essa sua tanto colocação. por isso, porque um texto bíblico diz o seguinte, que no tempo da ignorância Deus não exige de ti, certo? Então, por isso que a gente tem que ir conhecendo, prosseguir, conhecendo, porque, cara, que insanidade chamar Deus para ser sócio. Não, Ele é dono e eu administro aquilo que Ele me dá. E não é verdade? Nos capacita para... Exatamente. Para administrar. Então, quando a gente entende essa verdade, cara, as coisas se tornam muito mais leves, porque mediante a uma dificuldade ou uma negativa, você fala, Deus, e aí, o Senhor é o dono, o que eu faço aqui? Meu, depois que eu comecei a ter essas experiências, é incrível como as portas vão se alargando assim de uma forma absurda. Mas a gente ainda não aprende, né? Exatamente. Eu tive uma experiência essa semana que ninguém sabe, tá? Agora acho que o Brasil inteiro, primeira mão vai ficar sabendo. Eu fui pro meu escritório, que é um lugar reservado lá, que ninguém praticamente tem acesso. Uma hora também fora do horário de trabalho lá. E lá eu pedi, entendeu? Eu coloquei na mão do Senhor tudo as minhas dificuldades. No dia seguinte eu dobrei a minha venda. Tá vendo, cara? Aí a gente ainda não aprende, entendeu? A gente tem que, buscar mais, muito mais. Olha, eu quero que você compartilhe isso aqui com todo mundo, cara. Não, de verdade. Se tá fazendo sentido para você, compartilha, vamos viralizar esse vídeo aqui, porque as pessoas têm que entender que não se trata de você. Se trata
de quem te chamou para esse propósito, de você ser um transbordo na vida das E de uma pessoas. força muito maior. Né? Exatamente, exatamente. Pô, que bacana esse bate-papo, ô Marco. Deixa eu te perguntar, para ir finalizando aqui, na sua opinião, o que mais fideliza o cliente nesse ramo seu? Preço, variedade, atendimento, qualidade ou um pouco de tudo? Olha, eu falo, e até os próprios clientes falam isso da gente, né? É claro que às vezes acontece algumas situações que não é muito agradável, mas o nosso clima de trabalho é muito bom. Eu vejo, eu chego lá, nossa, uma molecada incrível. O ambiente de trabalho nosso e a gente brinca muito com o cliente. Se você pegar as gravações da câmera da loja, tem pessoas dando muita risada. Eu acho que assim, tudo é importante. Pelo amor de Claro Deus. que preço é muito importante, mas preço não foge muito de mercado. A competição é muito grande. Uhum. Então, tem muitos lojistas, por exemplo, e não tem como eu pegar um produto que eu compro por 10 e vender por 11. Não tem lógica, eu não consigo manter meu Eu vou negócio. balançar o cachorro. Não dá, né? É fechar a porta. Então, querendo ou não, a gente faz pesquisa de mercado indiretamente, mas a gente faz. Então, a gente sabe mais ou menos quanto que o meu concorrente vende. Então, eu posso negociar com você um preço igual ou até um pouco mais baixo. É uma negociação. Mas o atendimento é muito importante. Ô Marcos, sabe que eu lembrei de uma coisa aqui, cara? Eu lembrei de quando eu fui comprar uma lâmpada no seu depósito, mano. Eu me lembro que tinha lá, vou falar em teses, tá? Uma lâmpada de 20, de 15, de 10, de 7 e tal. Aí eu, nessa impaciência minha, já ia pegando a lâmpada mais cara, que para você era muito melhor vender, né? Aí você foi sondando a minha necessidade, você lembra? Você foi sondando a minha dor, falou, mas ô pastor, mas para onde que é tal? Cara, e se você levar essa aqui e tal? Eu acabei levando uma lâmpada na metade do valor que eu ia levar por uma indicação sua, cara. Então, é uma loja que eu vou voltar sempre, cara, numa necessidade. Esse, tá vendo? Você é um grande exemplo. Eu tive vários exemplos desse. O objetivo nosso é resolver o problema do cliente, não vender para ele. Isso é Porque forte demais. não tem lógica eu pagar R$ 6.000 no smartphone se eu vou usar do que ele me oferece R$ 2.000. Eu tenho que comprar o smartphone que Atende a sua me necessidade. atende a minha necessidade. Eu vou contar mais uma. Sim. Teve um cliente que foi comprar uma lona lá na loja e ele pediu X metros. Uhum. E eu fui entender qual que é a necessidade dele. Entendendo a necessidade dele, eu falei, mas você não precisa levar tudo isso. Você pode levar 1/3 de X, que vai resolver seu problema. E eu convenci ele falou assim, cara, se fosse um outro lugar, eles iam vender tudo isso para mim. Só que esse não é o meu objetivo. Eu quero vender, obviamente. Obviamente eu quero vender. Eu preciso vender. Mas é muito mais fácil, muito melhor. O objetivo nosso é resolver o problema do cliente. Sim, isso é muito importante, porque existe uma lei bíblica que isso rege a humanidade. Quer o cara seja religioso ou não, quer o cara acredite ou não, mas isso funciona, que é a lei da semeadura, cara. Mano, o que você planta, você colhe, volta para você, volta. Então eu costumo dizer para minha turminha lá, olha, cara, plantar é opcional, mas colher é obrigatório. Então, mano, isso que você tá plantando aí, né, essa empatia que você tem com seus clientes, com certeza isso vai voltar em uma bênção recalcada, sacudida e transbordante para você. Pastor, eu adoro gente, eu gosto de gente. E eu gosto de gente honesta, gente feliz, gente alegre, entendeu? Então quer dizer que você gosta de gente, Marco? Eu gosto. Eu Gosto gosto de pessoas. gente. E sabe que você, quando você percebe que o negócio seu tá dando certo? É quando o cliente sai de longe, até de outra cidade, e vem na minha loja e fala assim, ó, eu vim aqui porque eu sou muito bem tratado aqui.
Show de bola. Então, assim, eu sempre falo para os meninos, trata o nosso cliente como você gostaria de ser tratado. Uhum. Então, é isso. O nosso foco é o cliente. Eles têm que ser... Você chega na loja, tem um café, tem uma água, um café... bolinho, eu já fui lá. Bolo, claro, tem bolo. É top, o atendimento lá é top. Depois, pessoal, o Marcos vai dar o endereço, tudo. Você que precisa de material de construção, você precisa ir nessa loja. E a gente tem uma marca própria de café. Não sei se você sabe. Sério? A gente tem uma Cara, marca eu própria adoro de café. café. Então, o café nosso é lá do nosso sítio, em Minas Gerais. Sério? E onde encontra esse café pra comprar? Lá na loja tem. Sério? Tem. Cara, eu adoro café. Né? Pensa num cara cafezeiro. Vou lá experimentar esse café, hein? Pode ir lá sim. Não, maravilha. Ô Marcos, e me diz uma coisa, cara, pra gente encerrando aqui. Você já lidou assim com uma situação inusitada ou engraçada no atendimento na sua loja? Aconteceu alguma coisa que você deu uma risadona, quase igual nós demos nos bastidores aqui agora? Sim, claro, tivemos várias. Ainda bem que a gente vê muito mais felizes, né, de Sim. gargalhada, Sim. do que de mau gosto. Eu vou contar de mau gosto porque uma coisa que aconteceu na loja que a gente ficou muito chateado. Um cliente comprou uma furadeira com a gente e a gente emitiu nota fiscal, tudo, com garantia, tudo certinho. E ele usou essa máquina durante uma semana e chegou na sexta-feira e ele queria devolver essa máquina. E a gente... Alegando o quê, cara? Que não ia usar mais. Aí o menino que atendeu ele me chamou e eu falei assim, o que aconteceu? Deu problema a máquina? Não, a máquina não está com problema, é que eu não vou usar mais, eu quero devolver. Assim, amigo, porque tem aqueles 7 dias do consumidor. Será que ele se apoiou nisso, cara? Não sei. Tá. Não sei. Aí eu falei assim, amigo, não é assim que funciona não. Se a máquina tiver com problema, a gente vai trocar para você. Mas aí teve uma situação muito desagradável na loja. Falei assim, se você quiser chamar o Procon, fica à vontade. Mas não funciona aqui. A máquina, você usou durante a semana inteira a máquina está em perfeito estado. Eu não posso receber essa máquina de novo. Meu Deus, que coisa, hein, mano? Tem gente de má índole mesmo, né? Usando de má fé. Agora, se você pegar os momentos bons da loja, né? São praticamente todos. Todos, né? Todos, graças todos a Deus. Todos os outros. É muito bom. Bom muito demais. Bom mesmo. É isso aí. Ô, Marco, mas, cara, que bom, né? Nós já até estouramos o horário quando o convidado é bacana, exponencial, e a gente, nossa, não vê o tempo passar. Mas, cara, eu gostaria que você, nesse momento, olhasse para aquela câmera ali e desse um conselho de vida para alguém, tá? Alguém que esteja começando, algo que vier no seu coração, porque os nossos internautas esperam esse momento, né? Então, eu espero que você não adiante o vídeo só para esse momento, né? Você tem que assistir a entrevista toda, cara. Tô de olho. Mas dá um conselho para essa pessoa aí que quer te ouvir, Marcos. O segredo é... Eu sempre digo para as pessoas que assim, o importante é você saber o que você quer. A partir do momento que você quer, você não gasta mais energia com mais nada além do seu objetivo. Meu Deus, então, é forte, a chance de dar certo é quase 100%. Então, não tem como você dar errado. Então, defina objetivos e metas, foco e todas as suas energias, foca nisso. E vai pra cima. Vai pra cima. É isso aí, gente. Então, tomou nota? Qualquer coisa, volta o vídeo, tá? Pra você. Marco, e como que as pessoas fazem pra te achar? Esse é o momento de merchan. É o momento que você vai deixar seu Instagram, o endereço da loja, seu WhatsApp, o que você precisar, deixa aí, porque depois dessa entrevista eu tenho certeza que o faturamento da loja Cardoso vai triplicar. Amém. Amém? Ultimamente as pessoas chegam na loja e falam, por brincadeira, você tem dinheiro. Eu sempre falo, amém. Amém, é isso aí, ué. Porque eu não vou profetizar coisa ruim pro meu lado, não. Boa, né? Assim seja. Amém significa assim seja. E a gente está situado na rua São Marcos, no Jardim Bom Sucesso, no número 754 e 764 é a loja de tinta, que é a Cardoso Tinta, e a 754 é a Cardoso Materiais, que é elétrica, hidráulica e ferramenta. E vocês encontram a gente também no Instagram, que é @cardosomateriais1. Vai lá que tem uns vídeos bem bacanas lá também. É isso aí.
Tem telefone fixo, WhatsApp, alguma coisa ou não? O WhatsApp é o 19994259495. Marco, obrigado, guerreiro. Eu tenho certeza que essa entrevista contribuiu muito para os nossos internautas e a minha palavra realmente é de gratidão, viu? Que Deus abençoe sua vida. Eu que tenho gratidão e desde quando a gente conheceu da primeira vez, a nossa frequência bate. Exatamente. Estamos na mesma frequência. Glória a Deus. Amém. Então, gente, faço votos que você encontre a prosperidade e a eternidade ao lado de Deus. Compartilha com o maior número de pessoas. Beleza? É isso aí. Obrigado.